Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Hoje com o nosso Polêmica Espírita de número 134. E estamos aqui sempre muito bem acompanhados, nosso querido confrade, amigo Paulo Neto. Como é que estamos, Paulo Neto? Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, o Celso Leonardo, que já deixou rolar para nós dois aí. É isso aí, cara. Esse tema aí tá rendendo, né? Tá rendendo. Tá rendendo, mas não tem outro jeito. Tem que expor da melhor forma possível, né? Obviamente que nós, eu e você, não somos os donos da verdade, Ah, né? Mas nós vamos tentar explicar as coisas da forma mais lógica possível dentro da nossa concepção, sim. tirando ou excluindo qualquer viés de achismo, deu para entender de achismo, porque o que tem no meio espírita é o tal de achismo, eu acho que é assim, e aí, amigos, o negócio complica. Então a gente sempre mostra as fontes e aí cada um decide para que lado caminhar, né? Mas certamente estaremos fundamentados naquilo que nós vamos falar. Exatamente, né? E lembrando que esse é o nosso é a terceira parte, né, dessa série de programas, né, que nós intitulamos o que não é espiritismo. Haja vista, né, nós bem sabemos as confusões que são feitas, né, em relação a desconhecimento do que o espiritismo verdadeiramente ensina, o que é realmente pertencente à doutrina espírita, e aquilo que não é, aquilo que por vezes são outras crenças, ou são apenas superstições, enfim, né, tem outras origens que não são, né, do espiritismo, ou mesmo aquilo que o espiritismo claramente rejeita. Como em qualquer doutrina, existe um corpo de ensinos, e, obviamente, à medida que você ensina X, você está, de certa forma, negando Y. Né? É impossível você conviver com mais de uma verdade, né? Com duas, três verdades, que, inclusive, acabam se chocando. Então, é uma questão mesmo de coerência. Então, temos aqui o nosso querido Celso Leonardo, né? Falou que vai assistir depois com mais calma. E também a nossa querida Fernanda Linhares, falando lá de Florianópolis. Então vamos lá, sem mais delongas, iniciarmos o nosso O que não é Espiritismo, parte 3. E obviamente a gente vai sugerir, quem não assistiu a parte 1 e parte 2, que volte lá alguns programas, porque obviamente isso também tem um encadeamento, né? Como a gente não conseguiria colocar tudo num programa só, ia ficar com muitas horas, né? Então a gente resolveu fazer assim paulatinamente. Então vamos lá, vamos iniciar. Temos essa confusão, né, Paulo e queridos amigos, acerca de confundir o espiritismo com práticas de adivinhação do futuro. E aí nós temos várias, né? Então não estamos aqui nem focando em uma só ou nada disso, mas em várias que são conhecidas por todos, como o uso de cartas, búzios, tarô, runas. Também tem na Europa uma prática adivinhatória, né? Que é a da borra do café, né? Também tem o da xícara, enfim, tem várias aí mundo afora. E a gente vem aqui esclarecer, né, que isso não faz parte do contexto espírita, uma vez que o espiritismo não ensina nem endossa práticas divinatórias, isto é, de adivinhação. Ô, E, Arthur, eu acho até que, quanto a esse ponto que você está trabalhando aí, sim, isso hoje em dia é muito menos que antigamente. é, Muito menos, mas não deixa de ter um ou outro é verdade, que pensa dessa forma. E tem uma outra coisa também, que, assim, que eu acho que está ali dentro do contexto, sim, é as pessoas pensarem que todos os locais onde ocorre manifestação de espírito é espiritismo. é, Deu para entender? Então é. lá, vá do amanhecer, não sei o que, umbanda. Então acho que tudo é espiritismo, né? Eu sempre brinco e usando a frase seguinte: o fato de tartaruga botar ovos não faz dela uma ave, ponto.
Exatamente. É, isso está dentro dessa confusão toda, né, de adivinhos de pessoas que não conhecem bem o espiritismo, né? E como tem a palavra, né, espírita, tem um radical idêntico, né, é o mesmo radical da palavra espírito e tudo mais, então se criou essa ideia errônea, que onde há espírito, ou onde as pessoas dizem haver espírito, há espiritismo. E Kardec é bem claro em relação a essas práticas, porque, né, o futuro depende do livre-arbítrio. E os espíritos superiores não fazem previsões deterministas, né? Então, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Isso, os próprios espíritos superiores dizem que eles não fazem algo que, como a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente vai ver isso claramente, eles não perdem o seu tempo, né? E geralmente, não sempre, mas geralmente, espíritos que fazem esse tipo de previsão não são espíritos, né, muito elevados. Por vezes, alguns até estão ali para, enfim, tentar enganar, criar algum problema, apavorar, amedrontar, enfim, ou estão apenas ali para se divertirem. E aí dizemos ali, né? Dissemos ali, quando há intuições sobre tendências, isso é algo muito diferente de ler o futuro, né? Então, é claro, alguém e Kardec fala nisso, né? A questão da presciência, né? Que a presciência é quando alguém está no topo de uma montanha e consegue, por exemplo, calcular que um veículo está indo em direção a outro e que eles vão se chocar em determinado momento, né? Mas essa é uma tendência, mas não quer dizer que necessariamente vai acontecer. Pode ser que o veículo no meio do caminho pare, o outro pare a tempo de não se chocarem. Então vamos ver aí com calma o que nos diz o Livro dos Espíritos, as questões, aliás, né, isso está nas questões 867 até a questão 872. Arthur, deixa só um minutinho. Deixa eu dar um abraço para a Edna Vilela, que entrou aqui, a Shirley também. E gostaria também de esclarecer o fato de ter citado o Vale Amanhecer, a Umbanda, não tem nada contra eles, não, tá? É só mostrar que são práticas distintas uma da outra, que a pessoa faz a opção ao que quiser, né? Não estou condenando ninguém porque é um bandista ou porque vai no Vale da Amanhecer, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Por favor, depois vamos falar que o Paulo está condenando aí, Arthur. Qualquer coisa, daqui a pouco você está levando processo. Tá levando Processo em cima, cara. Ruim, não cara. que mereçamos, né? Mas hoje em dia está desse jeito, Tudo complicado. infelizmente. Você tem que aceitar tudo. Se você não aceitar tudo, você é intolerante, é perseguidor, enfim, né? Aquela história toda que a gente já conhece. Então, na questão 867, a gente tem um bom exemplo disso. Quando Kardec pergunta: de onde procede a expressão nascido sob uma boa estrela? E aí os espíritos respondem: velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Então a gente está vendo aqui uma questão também, que eu não coloquei anteriormente, mas que há muita gente que faz previsões baseados na astrologia, né? Então, o que a astrologia, de maneira geral, diz? Né? Que as coisas acontecem ou irão acontecer com base na posição dos planetas ou das estrelas no céu. E ali, né, os espíritos deixam clara aí a posição do espiritismo de que essa é uma velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. A alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Né? Então veja que os espíritos aí não tem meia, né? Não tem, assim, não ficam em cima do muro. Né? Hoje em dia, infelizmente, a gente acabou de mencionar, né? Tem que ficar em cima do muro porque tudo é ofensa. Você tem que aceitar tudo porque senão tudo é ofensa. Ué, mas
É claro, né, se você não tem uma comprovação daquilo, é realmente uma tolice você acreditar. Na questão 868, o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Então, vemos aqui que realmente, né, existe até essa faculdade ou essa possibilidade, né, de certos indivíduos visualizarem eventos futuros, porém, né, isso é muito raro e sempre visa, e a gente vai ver isso daqui a pouco, né, um objetivo muito claro e muito elevado, né? Então, quem fica querendo saber de coisinhas banais, né, por mera curiosidade, certamente isso não irá acontecer. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Então, realmente, isso seria funesto, ia ser negativo para todos nós se o futuro, né, nos pudesse, enfim, ser revelado. A gente simplesmente sentaria, vai acontecer do mesmo jeito, então eu não vou fazer nada, né, não vou correr atrás, vou ficar esperando aquilo acontecer, enquanto a gente sabe muito bem que as coisas acontecem muito em função das nossas escolhas, enfim, do exercício do nosso livre-arbítrio. Né? Nós é que, por vezes, vamos conseguir determinados resultados futuros com base naquilo que nós fazemos no presente. Você está falando, eu lembrei de alguns casos, né? Sim. A gente ouve, né? Ou estão registrados aí pela imprensa, ou artigos. Certas pessoas, diante de uma doença, né? O médico fala assim: você tem tantos tempos de vida. Tá certo? E muitas vezes a pessoa ultrapassa aquele tempo e muito. E aí o problema, como é que fica? Exatamente. Deu para entender? Porque a morte, na verdade, se é que para falar o instante da morte, está nas mãos de Deus. Exato. E no último momento, né, ele pode reverter uma situação por um procedimento qualquer e você continuar a vida. Que ele te dá, assim, entre aspas, né, a menos uma lição, né? Deu para entender algo assim? Mas não que era algo para você levar a ferro e fogo, não, eu não vou morrer. Então, esse é o grande problema. Se a pessoa fala que você vai morrer daqui a 3 meses, você vai trabalhar para ter uma coisa daqui a um ano? Não. Então, isso influi demais na vida da pessoa. Por isso que não é fácil. Influiria realmente, né? E a gente vê, né, esse pessoal, né, que se mete a fazer previsão, fazendo muitas das vezes previsões muito óbvias, né? É o que a gente vê todo final de ano: um artista vai morrer, o apresentador já idoso vai morrer. Igual eu vi outro dia, né? Todo mundo já sabia, por exemplo, que o Silvio Santos já estava hospitalizado, aí vem uma live, o cara é um apresentador muito famoso. Poxa, aí fica fácil. O Papa, que é o Papa anterior, o argentino, né? O Papa vai morrer. Gente, o cara já estava, né? Indo e voltando do hospital. Então, assim, fica fácil demais prever as coisas, né? Isso não vem, obviamente, de nenhuma faculdade especial, vem da lógica. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Então, né, justamente confirmando aquilo que nós acabamos de dizer, nós é que obramos em relação ao nosso próprio futuro. Nós é que preparamos esses acontecimentos através do nosso livre-arbítrio e se utilizando do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, né? Então vamos lá, continuando.
Na questão 870, Kardec então pergunta: mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite, às vezes, a sua revelação? E aí os espíritos nos explicam. É quando esse conhecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir de maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, desejando a morte daqueles que lhe deva deixar, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, a da maneira por que suportará a decepção. Mas não deixará por isso de ter o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Então isso acontece muito, né? Era muito comum no passado, né, as pessoas desejando uma ascensão social, que era muito mais difícil, né? Em tempos passados, no século XIX, XVIII, XVII. Hoje em dia, essa mobilidade social é muito mais possível, né? Está muito mais aí ao alcance das pessoas, através do trabalho, enfim, de vários dos estudos, né? Mas naquela época essa mobilidade social era muito difícil, mais difícil. Então, o que as pessoas geralmente ambicionavam? As heranças. Então, o que eu pude investigar sobre isso é que a boa parte dessas pessoas que procuravam esses ledores aí da buena dicha, né, da sorte, né, eles procuravam saber se haveria alguma herança em vista, se o pai, a mãe, o tio ou algum parente iria morrer em breve para que ele então obtivesse alguma herança, né? Enfim, esse tipo de coisa. Então, obviamente, né, que eram indivíduos tomados aí por esse sentimento que está dizendo ali de cupidez, né? Então, e até, né, querer saber e ficar torcendo para a morte de alguém para que ele possa se beneficiar. Então, isso acaba, né, mostrando realmente o que se passa no íntimo dessas pessoas, né? Então vamos lá, continuando. E agora vamos para mais um item, as chamadas promessas materiais em troca de trabalhos espirituais. Né, Paulo? Essa é uma das coisas, né, Complicado. que realmente mais é confundida com prática espírita. Né? Então nós temos ali alguns exemplos. Faça esse trabalho e você vai enriquecer. Faça esse trabalho e fulano vai se apaixonar por você, a tal da amarração amorosa. Aí tem, né, nos posts, né, cigana não sei o que faz amarração amorosa. Aí um tempo atrás, né, eles tentavam mais do que hoje ligar isso ao espiritismo, cigana espírita, coisas desse tipo, né? Prometem também tal do fechamento de corpo. Olha, se você fizer determinado ritual aqui com a gente, você não vai ficar doente, nada de mal vai lhe acontecer, só vai ser prosperidade, enfim, aquelas promessas todas, né? Todas envolvendo questões materiais, porque infelizmente é o que mais as pessoas se interessam, né? Essas pessoas estão muito mais interessadas, né, nas riquezas da matéria do que nas riquezas do espírito. Então procuram essas coisas, e o espiritismo justamente, até por sua postura filosófica, né, e voltada para o aprimoramento moral, rejeita esse tipo de coisa, né? De você, enfim, é como uma espécie de pacto, né? Eles entendem, essas pessoas entendem que estejam fazendo algum tipo de pacto com espíritos, obviamente, inferiores, né? Porque nenhum espírito superior vai estar dando bênção a esse tipo de coisa,
para que então eles consigam aí seus objetivos, enriquecimento, amarração amorosa, fechamento de corpo, etc. E o Espiritismo é bem claro que ele repudia qualquer barganha espiritual. Quer dizer, eu vou te dar isso, eu vou dar isso aos espíritos, ou vou fazer uma magia para, então, uma coisa boa, né, eu possa querer ou obter de volta. Né? E, infelizmente, isso não está presente só, né, nessas religiões, por exemplo, de matriz africana, mas até mesmo nas religiões dogmáticas tradicionais. Essas barganhas existem, só que com outros nomes. Né? Por exemplo, a questão mesma das ofertas, né, são exploradas em algumas igrejas evangélicas, onde se estaria doando para Deus para se obter favores. Né, Paulo? Vou colocar. Então, essa ideia de barganha é muito antiga. Sim, Né? completamente. Está presente em todas as religiões, inclusive as crenças mais antigas. Né? Nós tínhamos lá os sacrifícios, né? Sacrifícios humanos, depois pararam com os sacrifícios humanos e depois passaram para os sacrifícios de animais, e aí depois a coisa foi se encaminhando para outros tipos de sacrifício, né? Eu vou dar 10% do meu salário, eu vou daqui até Aparecida do Norte de joelho, né, Paulo? Vamos nessa? Não, Que não, não, tal? sem Aí lá... chance, cara. Ficar sentado aqui é melhor. É bem melhor. Pois é. Então, isso tudo é uma forma de você tentar barganhar com Deus, como se ele precisasse disso, né? Como se Deus precisasse disso. Nós tivéssemos necessariamente que fazer esse tipo de coisa para agradá-lo. Então, é uma ideia que parte, né, Paulo, de uma concepção muito errônea e muito pouco elevada da divindade. Arthur, só existe uma forma de agradar a Deus: fazer o bem. Isso aí. Ponto. Exatamente. Se a gente fosse daqui a Aparecida de joelho, quem é que se beneficiaria disso? Ninguém, né? O médico ia te tratar porque seu joelho está todo esfolado. Uai, só, uai, porque não tem mais nada, cara. Exatamente. Exatamente. Então, nós colocamos ali, ó, evolução moral não se compra, não se negocia, nem se impõe à vontade de outra pessoa. Então, não adianta, né, você também obrigar as pessoas a avançarem moralmente ou intelectualmente, fazerem isso né, à força, porque não adianta, né? Você vai estar violando aí a própria liberdade de consciência da pessoa e ninguém vai fazer porque é obrigado, tem que fazer porque realmente deseja. Né? Então não existe essa barganha com a divindade, não existe barganha com espíritos, só se forem espíritos muito inferiores, que ainda possam valorizar algo assim, né? Enfim, essas coisas não são negociáveis. E quem quiser aí se aprofundar nessa temática, nós sugerimos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. E nós, desse capítulo, nós extraímos, né, um capítulo um pouco longo, não daria para a gente ler tudo aqui, mas a gente retirou ali esse item 10, né, que consideramos muito importante, onde nos diz o seguinte: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Religiosamente no sentido da sua seriedade, né? Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. A gente lembra um pouquinho aí do João de Deus da vida, né? O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos,
não tem o direito de vendê-lo. Então, o que a gente está falando aqui, embora pareça não ter nada a ver, né, é justamente a exploração da mediunidade. E nesses itens que a gente acabou de ver, né, anteriormente, né, há pessoas que se dizem médiuns, né, e capazes de realizar essas promessas aí, realizar esses através dos trabalhos espirituais, né? Então, veja que a postura do médium espírita é contrária a isso, deva ser contrária a isso, né? Então, mediunidade é coisa santa, dizendo ali. Então, o médium curador, por exemplo, né, ou qualquer médium, mas aí ele está falando especificamente do médium curador, transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, nem direta nem indiretamente, que a gente anda vendo aí, tem muita gente cobrando não diretamente, né? Porém, indiretamente, acabam auferindo grandes quantias de dinheiro, né? Através de doações e tudo o resto, né? Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Então, que a pessoa trabalhe, que a pessoa procure, né? Se ela quer ser rica, que ela vá se esforçar para conseguir, né, riqueza, mas sem o concurso direto ou indireto da mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Então veja que não existe aquela obrigatoriedade, o Espiritismo não é nenhuma seita em que a pessoa seja obrigada a largar tudo para se devotar ao Espiritismo. Se ela quiser e puder, tudo bem. Né? A pessoa já tem uma ótima condição, ou enfim, recebe algum dinheiro qualquer para sobreviver, ok? Pode devotar 24 horas por dia para a mediunidade, para o espiritismo, enfim, para o que quiser. Agora, não fazer disso um meio de vida. Então, ele está dizendo, não lhe consagre, se assim for preciso, senão um tempo de que materialmente possa dispor. Então, ninguém precisa ficar com medo, poxa, nessa encarnação eu não pude me devotar o quanto eu poderia ao espiritismo. Ok, se você realmente não pôde, porque é difícil, né, Paulo? Eu, por exemplo, ainda estou na ativa. Então, eu, obviamente, gostaria de dedicar muito mais às tarefas de espíritos, mas eu tenho essa limitação, mas eu não preciso, né, me preocupar que eu esteja falhando. Não, são contingências da vida. E Kardec está colocando claramente que essas contingências da vida são naturais e compreensíveis. E prossegue dizendo: os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E essa escada, como eu já disse anteriormente, não é só o benefício financeiro, monetário. Pode ser outros tipos de escada. Alguém que, Prestígio. né? Pode ser a fama, pode ser fazer-se conhecido para depois conseguir um cargo público, né? Se lançar a candidato a alguma coisa. Né? Quer dizer, a pessoa está fazendo aqui, mas ela está pensando lá na frente. Poxa, vou fazer o meu nome aqui, porque daqui a pouco eu vou estar bem conhecido, me lanço candidato, pronto, possivelmente posso ganhar e me reeleger e assim por diante, né? Aquela coisa toda. Né? Uma coisa é certa, Arthur, os espíritos superiores, vamos dizer assim, aqueles, né, de uma relativa moralidade, né, eles se afastam do médium. É. Agora, se o espírito bom afasta do médium, quem que vai aproximar dele? Os maus. E vai passar a usá-los, né, esses médios, nas coisas que complicadas, até colocá-los
em exposição ridícula, vamos dizer assim, perante o público, perante a sociedade. Então é muito complicado isso aí, cara. Muito. Exatamente, exatamente. Então vemos aí, né, vários casos, né, Fernanda dizendo aí algo que está acontecendo muito nas redes sociais, né, pseudopsicografias de gente famosa, né, o famoso mal, o corpo mal esfriou e já está dando comunicação, né, então é a maneira que encontraram também de monetizar, né, de fazer Sim. disso um meio de vida, monetizando nas redes sociais. Enfim, os embusteiros vão encontrar, né, vários meios de lucrarem direta ou indiretamente com a mediunidade, né, que às vezes nem existe, né? Aí é a questão dos falsos médiums. Fernando Linhares também dizendo aqui, né? Hoje os embusteiros estão batendo recorde, trazendo o amor em 12 horas e não em 3 dias. Olha aí, Paulo. Ué, Meu aprimorar, cara, Deus. aprimorar. Demoraram, hein? Vai ver que estão usando inteligência artificial. Especial, caraca. Meu Deus, é brincadeira, né? Então vamos lá. Uso de objetos carregados com poder espiritual. Por que que isso não tem nada a ver com o espiritismo? Né? Então, quais são esses objetos os mais utilizados? Os amuletos, né? A figuinha, o pé de coelho, enfim, né? Tem vários tipos aí. Cristais energizados, né? Como se pedras, né? Como se o mundo mineral fosse capaz de absorver fluidos espirituais, por exemplo, né? Imagens com poder protetor. Olha, se você tiver essa imagem em casa, ok, novamente, né? Nada contra quem acredita. O que nós estamos dizendo aqui, né? Fazendo igual que o Paulo fez, é apenas dizer, olha, isso o Espiritismo não referenda. A gente está dando alguns exemplos aqui. Agora, nada contra quem acredita. Agora, não se pode dizer que isso seja referendado pelo Espiritismo. Então, essa ideia, vou colocar uma imagem aqui, né, de Jesus, de Maria, José, tal, qual, isso vai me dar um poder protetor. Né? Isso é uma questão de fé e uma fé cega, porque não há base racional para achar que uma imagem vai poder conceder proteção a alguém. Água misteriosa, sem explicação racional. E no Espiritismo, não são os objetos que agem, mas o pensamento, a vontade e a qualidade moral. Quer dizer, como é que alguém que não está andando conforme as leis morais, que a toda hora afronta as leis morais, podem, né, através dessas coisas, de objetos, obter algo de bom? Não, o que vai realmente nos trazer benefícios são a mudança para o bem, né? A mudança do nosso pensamento para o bem, a nossa vontade, né? A vontade de sermos úteis, de fazermos bem, de procurarmos, né, aos poucos, amar o próximo, né? E a qualidade moral como um todo. E aí a gente faz uma alusão à água fluidificada, que, por exemplo, não é mágica. Ela, segundo os espíritos, atua como veículo para o pensamento e os fluidos, sem misticismo, porque está se dando ali uma explicação, né, de que os espíritos são capazes de dar à água algumas propriedades salutares, né? Inclusive, já há estudos nesse sentido. Inclusive, tem um confrade nosso, alguns anos atrás, que fez um trabalho, ele é espírita, escreveu um livro sobre pesquisas relacionadas à modificação da água, né? E também tem outras religiões e tudo, ele explica lá, né? E realmente foi comprovado que algumas mudanças na propriedade da água, né? E inclusive nós entramos nisso porque ele queria verter o livro para o inglês, a gente, enfim, fez até gratuitamente para ele poder alcançar o público lá de fora. Então vamos lá. Outra questão, Paulo: castigos divinos, Deus punindo ou karma vingativo? Essa é outra questão aí
que realmente volta e meia a gente vê sendo muito mal explicada, né, nas tribunas espíritas, na internet, enfim, né? E isso não é uma ideia do espiritismo, né? O espiritismo não aceita a ideia de um Deus punitivo. Então tem muito a ver, como a gente falou lá atrás. A ideia que se tem, que muitos têm de Deus, é uma ideia de um Deus ainda antropomorfo, quer dizer, com características humanas, né? Um Deus que se irrita, um Deus que quer bajulação, um Deus que é carrasco, né? Que aponta, enfim, aponta dedos, né? E essa coisa toda. Então, o Espiritismo não aceita essa ideia. Mas também não é. Por outro lado, Paulo, a gente tem visto, não sei se você tem reparado isso, tem muita gente que parte do 8 para o 80. Eles começam a dizer o seguinte: ok, Deus não pune, tudo bem. Mas aí eu começo a perceber que muita gente começa a querer aliviar determinadas coisas, né? Determinadas consequências das ações. Então eu tenho visto muito por aí uma certa relativização, por exemplo, do suicídio, né? Porque alguns acham, por exemplo, que o conteúdo do livro Memórias de Suicida é um conteúdo muito exagerado, né? Ok, acho até uma crítica válida, embora seja um livro muito bom e muito antigo, de uma médium respeitada, né, que é a Ivone Pereira, mas aí eles passam a dizer o seguinte: não, o suicida, por exemplo, chega no mundo espiritual, fazendo carnaval, feliz da vida, enquanto que os espíritos superiores são claros, né, que é um crime, é um dos piores crimes, mas não é um crime contra as leis, né? É como alguém que coloca a mão no fogo. É claro que ele vai se queimar. Então, alguém que comete um ato desse, é claro que a gente tem que entender que alguém tira a sua própria vida, as pessoas tiram sua própria vida por circunstâncias diferentes, né? Cada um vai ter um histórico que vai servir, né, de atenuante ou não. Claro que, né, nem todo caso aí de desviver, né, é idêntico ao outro, mas, no geral, é algo que a gente não pode estimular. A gente não pode chegar dizendo que um suicida vai chegar no mundo espiritual feliz da vida, né, pacificado, e isso não vai acontecer. Então é um perigo, porque a gente indiretamente está, sem se perceber, estimulando esse tipo de coisa. E a gente nunca soube de uma comunicação espiritual séria de um suicida que não tenha se arrependido desse ato. Então, se eles se arrependem, é que isso não pode ser em nenhum momento estimulado. Ok, a gente concorda que isso não se deva pôr aí um terror exagerado, vale dos suicidas, isso realmente tem que passar por uma análise melhor e tal. Tudo bem. Agora, você partir para um outro extremo e começar a dizer que o espírito de um suicida, né, vai estar muito bem no mundo espiritual logo depois do seu desencarne, não é algo que a própria os próprios depoimentos dos espíritos suicidas deem conta que exista. Pastor, a minha percepção Sim. é o seguinte: não tem ação nenhuma que o homem possa fazer que vai ofender a Deus. Eu vou dizer assim, que Deus seria, entre aspas, inofendível. Sim. Pela evolução que ele tem, que é inconcebível para nós, né, perceber. Agora, as nossas ações vão ferir o quê? Ferir as leis que ele criou. E entre essa lei tem aquele mecanismo do retorno, que você vai ter que sofrer as consequências de suas ações. Então, por mais que você faça, a Deus você não atinge. Então, Deus não pune ninguém, né? Quem pune, na verdade, somos nós mesmos com os atos que nós fazemos. Exatamente. Seja qual for, até mesmo o suicídio. Porque você violou uma lei divina que a vida pertence a Deus. Ponto. Fim de papo. Exatamente. Transgrediu uma lei.
né? Inclusive, eu não gosto muito de citar texto do Antigo Testamento, não, mas se você me permite, Sim, claro. tem um texto de Jó, cara, que eu acho fantástico. É o capítulo 35, versículos 6 a 8. Uhum. Olha que tá. Isso é um amigo de Jó, chamado Eliú, falando para Jó, tá? Não é fala de Jó, não. Então, esse amigo Eliú fala para Jó assim: se você pecar, que mal estará fazendo a Deus? Se você amontoa crimes, que danos está causando para ele? E se você é justo, o que é que está dando a ele? O que é que ele recebe de sua mão? Agora presta atenção. Sua maldade só pode afetar outro homem igual a você. Sua justiça só atinge outro ser humano como você. Ou seja, as nossas ações atingem os homens, jamais a Deus. Eu faço fantástico. É isso aí. Exatamente. Perfeito. Então, o Espiritismo, como está dito ali, né? O Espiritismo não aceita a ideia de um Deus punitivo. Provas e expiações não são castigos, mas oportunidades educativas. Exatamente. Né? Quer dizer, tudo tem uma função pedagógica. E a dor pode sim fazer parte desse processo. Novamente, a gente vê uma classe de espíritas por aí, né, combatendo ou renegando a importância da dor, né? Que ninguém vem aqui para sofrer. Depende. Vai sofrer se aquilo realmente estiver dentro desse plano educativo que a quem se deva culpar, se não ao próprio espírito, se não a nós próprios. Né? Transgredimos lá atrás e hoje sofremos as consequências disso. Então a dor também é um processo. Ou é o amor, tem o amor e tem a dor. Agora, se a pessoa realmente, o espírito, se decidir a se melhorar, essa dor vai ser minorada, né? Já que o amor, né, como diz no Evangelho, né, cobre a multidão de pecados. Por quê? Não se terá mais a necessidade, porque ele já está ali no processo de reparação, de melhora, porque isso tudo ocorre para a nossa melhora. Se nós decidimos nos melhorar antes de sermos alcançados pela dor, a dor não vai chegar, né? E não existe punição divina por vingança, né? Isso está bem claro, se vocês quiserem consultar, lá no Livro dos Espíritos, nas questões de 964 até a 975. Então fica aí como dever de casa, quem não lembra aí dessas questões, que possa então voltar lá no Livro dos Espíritos e dar uma lida. Espíritos obsessores como demônios externos. Essa ideia é espírita? Não, né? No espiritismo não existem demônios criados para o mal. Paulo já fez estudos aqui sobre isso, né, Paulo? Sim, Ah, anjos e demônios, nós falamos sobre isso. Então não existe, por quê? Não existem espíritos criados para se devotarem eternamente para o mal. A gente sabe que algumas religiões acreditam nisso, mas o espiritismo se dá o direito de não acreditar. Né? Então Deus não criaria, né, espíritos para obrarem no mal para toda a eternidade. Isso não viria de um Deus que é soberanamente bom. Né? Então isso iria contra a própria bondade de Deus e a sua justiça. Porque por que ele criaria espíritos de uma determinada maneira, né, para obrarem no mal, enquanto outros não? Né? Ele seria injusto, ele seria parcial. Então, isso não poderia ser obra de Deus, e não sendo obra de Deus, não pode existir. Espíritos obsessores são espíritos humanos imperfeitos, ignorantes ou sofredores. Então, nem sempre o obsessor é um perseguidor, né? Alguém que vá ter essa intenção de causar mal. Não, às vezes a própria aproximação dele causa alguns distúrbios, mas por vezes até sem que ele tenha essa intenção. Mas por quê? Porque eles ainda podem estar ainda nessa condição de espíritos ignorantes no sentido de desconhecer. Então eles fazem certas coisas
achando por vezes que estão obrando de maneira positiva, mas não, né? Então, Arthur, tem uma situação interessante que ocorre em reunião mediúnica, não sei se você já participou. Aparecem muitos espíritos vingativos. sim, Mas esses espíritos vingativos, eles agem por ignorância, e pessoas ignorantes. Porque a partir do momento que a gente explica para ele da tal da lei de causa e efeito, tá certo? A maioria deles muda de posição. Deu para sim, entender? sim. Então, às vezes, é menos vingativo, que eu estou querendo dizer assim, menos vingativos, eles são, na verdade, ignorantes, não são maus no sentido que a gente coloca. Tá agindo mal por ignorância, só isso. Quando eles acham que muitas vezes Deus não vai, entre as punir quem fez mal para ele, então ele toma a si essa tarefa de puni-lo, né? Quando a gente mostra que a punição, entre aspas, vem pela própria lei de Deus, né? Pela ação de Deus, então ele deixa e entrega a Deus e ponto, e continua o caminho evolutivo. Fantástico. Exatamente. Exatamente. E aí, a gente diz lá, a obsessão se combate com, o pessoal chama, né? A gente não gosta muito desse termo, mas da reforma íntima. Não seria reforma íntima, né? Seria uma modificação, né, de pela transformação moral, que obviamente não acontece de um dia para a noite, né? É toda uma série de mudanças de pensamentos, de valores, né? Não são exterioridades, não está no tom da voz, não está em você fazer mais caridade material, porque o que vale é a intenção, o que vale é o que está dentro. Fazer a tal da caridade, objetivando ou com segundas intenções, porque eu vou assim, eu vou para nosso lar, não é verdadeira caridade. É claro que é melhor do que não fazer nada, mas não é caridade desinteressada. Então, a caridade verdadeira, ela decorre da transformação moral. Se não há transformação moral, é puro jogo de interesse, né? Onde a pessoa está fazendo aquilo objetivando, né, algo para si e não para o outro. Né? Então, a Deus não se engana. Né? Então, essa transformação moral é que efetivamente vai ser observada não só por Deus, né? Porque Ele sabe tudo, conhece tudo, né? Ele é onipresente, onisciente, mas isso é observado até pelos espíritos. E mesmo os espíritos inferiores vão se ver inoperantes frente a alguém transformado moralmente. Né? Então, não, ele vai ver que não irá conseguir atuar em alguém que não vai ter sintonia, né, com ele. Então, para que haja obsessão, é necessária essa sintonia, né? Esse acasalamento aí fluídico que se dá pela, né, parecença, né, de pensamentos, enfim, de valores com o chamado obsessor, né? Isso quando não é o próprio encarnado, né, Paulo? O obsessor, porque a gente, as pessoas acham que o obsessor é só o desencarnado, enquanto na verdade um encarnado pode ser muito bem o obsessor, não só de outros encarnados, como também de desencarnados. Tem uma parte lá no livro dos médios que diz mais ou menos o seguinte: o melhor meio de expulsar os maus espíritos, e aí a gente inclui os obsessores, consiste em atrair os bons. Como é que você atrai os bons, Arthur? Fazendo bem, meu amigo, ou fazendo caridade, não tem outro jeito. Exatamente, mas é aquilo, fazer o bem de maneira desinteressada, Claro. né? Porque acha que entregou ali meia dúzia de bolsa, acha que conseguiu o céu e também é um engano muito grande. Tem que haver, a transformação é de dentro para fora e não nas exterioridades, né? Às vezes o indivíduo faz aquilo apenas como um verniz social, para que seja visto ou vista como uma pessoa caridosa,
enquanto a caridade vai muito além disso daí, né? Bem, então vamos lá. Então, o esclarecimento, né? O que é o esclarecimento? Vem de clarear, né? Vem de luz, a luz do conhecimento. Né? Então, o conhecimento ajuda muito para que a pessoa se esclareça. A prece, né? Que nós sabemos tem grande importância e também não pode ser um ato externo ou exterior, tem que ser feito com sinceridade, né? E não é a forma com que se faz, é o que realmente está movendo a pessoa naquele momento, né? Onde ela procura elevar o seu pensamento. E a caridade, como a gente já adiantou, né? No seu mais amplo sentido. E a gente pode estudar muito bem essa questão no livro dos Médiuns, capítulo 23. Vamos lá, estamos chegando já ao finalzinho. Mediunidade como dom sobrenatural ou privilégio? Esse é um problema recorrente que vem aumentando, né, dentro do movimento espírita, porque muita gente anda procurando médiums e pessoas que são ou possuem outra religião, né, possuem outra crença, e vêm aí com ideias de que mediunidade é um dom sobrenatural ou um privilégio. Então, obviamente que médiuns ou supostos médiuns espertalhões vão explorar isso daí para que, obviamente, possam exercer sobre essas pessoas um grande domínio. Então, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Mediunidade, como eu digo ali, né, não é dom divino especial, nem sinal de superioridade moral. Tá? Então, o médium não é uma pessoa diferente das outras, apenas tem uma faculdade que está um pouco mais, por uma questão orgânica, né, como vou dizer ali, né, um pouco mais aflorada e obviamente, isso não lhe confere nenhum sinal de superioridade moral. Então, nós encontramos pessoas mais cruéis, né, moralmente inferiores e que têm mediunidade. Então, a mediunidade não é nenhuma prova de superioridade moral, ou que a pessoa é escolhida por Deus. Ela será escolhida, que não é um termo muito correto, né? Mas, digamos assim, poderá ser utilizada por Deus para fazer o bem, né? Ao semelhante, não a pessoa fazer o próprio bem para si só, né? Então, ela pode sim ser utilizada por Deus, pelos bons espíritos, mas no sentido de utilizar a sua mediunidade para o bem, né? Porque Deus vai conferir a essa pessoa, essa tarefa, essa missão, né? Com o objetivo de ela mesma se elevar e também colaborar com o semelhante. É uma faculdade orgânica, como a visão ou a audição, mais ou menos desenvolvidas, né? Então, se a gente equipara a mediunidade aos sentidos, por exemplo, como a visão e a audição, a gente, então, naturalmente se afasta dessa ideia de divinização do médium, né? De achá-lo quase como um semideus. E, como já dissemos já anteriormente, pode existir em pessoas moralmente boas ou mais. É só acrescentando aqui que dentro do estudo que nós fizemos sobre mediunidade, né, a gente percebe que a mediunidade, na verdade, é uma faculdade humana. Todos nós possuímos. O que vai variar é o grau, vamos dizer assim, de sensibilidade que cada um tem em relação aos espíritos que o cercam, né? Mas por isso que ela não é um dom, todo mundo tem. Esse é o ponto, né? Eu brinco assim, que você, mas eu não sou médio. Eu falo assim, você acredita no anjo da guarda? Você acredita? Então você é médio dele, porque você ouve o pensamento dele, ponto. Tá certo? Exatamente. Exatamente. Né? E é isso que você falou, muitas pessoas entendem a mediunidade apenas aquelas, né, daqueles tipos, né, de mediunidade em que o indivíduo psicografa, ou ele é médium psicofônico, ou ele é médium curador, enquanto
que existe a mediunidade intuitiva, né? Que era, inclusive, a de Allan Kardec, né, Paulo? Sim, com certeza. Olha, nada ostensivo, né? Uma coisa muito mais sutil e imperceptível. Outras questões, aí fica até um pouco mais fácil, né, da gente entender, mas a gente sabe que muita gente pode ainda ter dúvidas em relação a isso, são a questão dos rituais, gestos mágicos ou fórmulas secretas. Isso nada tem a ver com o espiritismo. Como, por exemplo, a pronúncia de palavras sagradas que podem ou não ser ditas, né? Existem as palavras tidas como alguns como sagradas no bom sentido, né? Santas, e que teriam um poder qualquer, e outras palavras que poderiam ter um poder negativo. A questão não está na palavra em si, mas na intenção, no pensamento, na vontade, naquilo que realmente a pessoa está desejando naquele momento. Isso sim pode ter uma força qualquer. Agora, a palavra em si, não. Gestos específicos para abrir caminhos, né? Isso não tem no Espiritismo. A gente vê no Réveillon, vou pular 7 ondinhas, isso vai abrir os meus caminhos para 2026, né, Paulo? E a gente sabe que não. Se fosse fácil assim, né, Paulo? Tá todo mundo, é melhor ir todo mundo para beirada do mar, pra pular na ondinha. Quem morasse Só em no Belo início do Horizonte... ano, Arthur? Hã? E por que só no início do ano? Pois é, né? Entendeu? Quem fosse de Minas não pudesse viajar para o Ih, litoral, nós tá então estava lascado, cara. danado. E aí? Como é que ia ser? A Lagoa da Pampulha não dá onda, cara? Lagoa da Pampulha, é verdade. Né? Então, é o tal do pensamento mágico, né? Que acha que essas encenações realmente podem trazer algum benefício. Sequências ritualísticas obrigatórias, isso não tem no Espiritismo, porque o Espiritismo é racional, sem ritos, sem sacramentos e sem fórmulas mágicas, né? É típico de pessoas que, infelizmente, irmãos nossos, que não querem fazer grandes esforços de melhoria, né, de trabalho, né? Eles querem as coisas de mão beijada. E os espíritos, né, acredito que os espíritos possam fazer tudo por elas. Não porque determinada entidade, depois de eu pular a ondinha, depois de eu deixar lá a caravela, vou colocar uma caravela lá cheia de cidra e champanhe no mar, no máximo que você vai conseguir é poluir mais o mar. A entidade não vai te ajudar mais ou menos por causa disso, né? Então, infelizmente, são concepções antigas que o espiritismo e os espíritos souberam muito bem filtrar. Olha, isso aqui os antigos achavam que era assim, mas a gente lamenta em dizer que não é como eles achavam que era. Então a pessoa sofre esse choque de realidade quando se torna espírita. E tem toda a liberdade de desistir do espiritismo e voltar para suas crenças. Não estamos aqui praguejando ou demonizando quem acredita, simplesmente, novamente, posicionando acerca do que o espiritismo ensina. Isso aqui não é nada invenção do Paulo, invenção do Arthur, isso é o que se depreende claramente do ensino dos espíritos superiores nas obras fundamentais de Allan Kardec e outras obras sérias, né, do espiritismo. Vamos lá, estamos chegando ao final e deixamos aqui, né, como costumamos já fazer das outras oportunidades, tiramos aqui do livro O que é o Espiritismo, no capítulo 1, primeiro diálogo, na página 58, o seguinte: o Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam deste nome e o exploram. Então, o que querem certos indivíduos é se utilizar da boa fama do espiritismo, da boa imagem do espiritismo, né? Abusando do uso do nome espiritismo, espírita, para seu próprio benefício, explorarem isso em seu próprio benefício. É isso que Allan Kardec está dizendo.
né? Então, o espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião pelos atos dos sacerdotes que iludem seu ministério. Então, como em qualquer atividade, né, seja atividade profissional, ele deu o exemplo dos médicos, seja na atividade religiosa, como dos sacerdotes, haverá bons médicos e maus médicos. Haverá bons sacerdotes, maus sacerdotes. E haverá bons espíritas, embora não o sejam realmente, e os bons espíritos, ok, existem. Agora, os maus espíritas são apenas maus, porque se fossem verdadeiramente espíritas, não abusariam do nome do espiritismo, pregando ou dizendo ou fazendo coisas que o espiritismo não endossa, que inclusive por vezes até prejudicam as outras pessoas, né? Ok, que a pessoa acredite nessas coisas, né, seja uma pessoa supersticiosa, ok, ela não está prejudicando ninguém, então isso não é nenhum crime. Agora, tem muitos aí, porque é o que parece que Kardec está se referindo, né, que se utilizam disso, e aí sem compromisso ético, moral nenhum. Se ele tiver que prejudicar outros para se beneficiar, e aí vestindo uma capa de espírita, ele vai, né, vai fazê-lo, né? E isso realmente é reprovável. Então a gente tem que aprender também com os erros alheios. Os nossos erros, que nós já temos, né, poderão servir para que os outros aprendam a não fazer como nós fazemos, e também os erros alheios podem nos servir aí para que nós vejamos que determinadas práticas, né, não são práticas boas, vão nos trazer atraso espiritual, vão trazer prejuízos para outrem. E nós teremos que dar conta disso, né, pela própria lei, né, lei de Deus, a lei de causa e efeito, enfim, né, nós simplesmente colheremos aquilo que plantamos. Então, mais para frente, nós veremos aí com a quarta parte, Paulo, de o que não é espiritismo. Paulo, seus comentários finais aí e algum outro comentário sobre alguma coisa que nós tenhamos tratado. O que a gente observa é o seguinte, que quanto mais você vai falando, mais a gente vai sentindo na obrigação de estudar. Porque o que a gente observa no movimento como um todo é o seguinte, a pessoa vai, toma passe, assiste a reunião, toma passe e vai embora. Então não tem conhecimento nenhum. Então se alguém chegar perto dela para falar algo do espiritismo, ela não pode nem defender o espiritismo de nada. Então, nosso compromisso, que queremos um espiritismo sério, é estudar para poder ajudar as pessoas a entender o espiritismo. Que é isso, qual é o papel que a gente está querendo fazer aqui. Tá certo? E mostrando, né, você mostrou o tempo todo, de onde que nós estamos tirando as informações para sustentar nossas ideias. Então, esse é o nosso papel e vamos aí continuar nessa caminhada, vamos dizer assim. Isso aí, isso aí. Então, agradecendo aqui, né, os nossos amigos que estiveram conosco na noite de hoje, também aqueles que irão assistir em outro momento, né, e que se acharem conveniente, né, espalhem aí essa nossa live de hoje, né, esse nosso programa de hoje, principalmente para pessoas que possivelmente tenham aí alguma dúvida acerca do que é e também o que não é espiritismo. Então, Paulo, daqui a duas quartas-feiras estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita, não é isso? Isso. Maravilha. Então, boa noite para todos, agradecemos a presença de todos aí, né? Isso aí. Contamos com vocês na próxima semana. Exatamente. Não esqueça de dar o like. Exatamente. Dê o like e compartilhem aí. Um forte abraço a todos, tenham aí uma excelente noite e até breve, pessoal, em mais um Polêmica Espírita. Até lá. Tchau, tchau.